grande prazer hoje fazer a chave de ouro deste ciclo de reflexão com Renato Janine Ribeiro. Porque este ciclo foi uma tentativa de trazer para o Senado Federal, de criar um núcleo de reflexão. O Senado é um órgão de tomada de decisão no mais alto nível. Mas a ideia era criar um núcleo de reflexão. Trazer a filosofia para cá. Para que a palavra, inclusive, fosse valorizada. Para que não fosse fruto de meditação insuficiente. Já se disse, um filósofo espanhol disse que a notícia é o contrário da filosofia. A notícia morre nada mais anacrônico que um jornal de ontem. Mas a reflexão filosófica tem uma permanência. Hoje mesmo nós visitamos os pré-socráticos com um sentido de contemporaneidade. E nós temos aqui, hoje, Renato Janine Ribeiro, que é um filósofo, um homem que pensa profundamente, pensando, inclusive, enfrentando as grandes figuras do pensamento do Atlântico Norte, os ocidentais. Renato Janine Ribeiro pensou Hobbes, pensou Spinoza, e ele, inclusive, defende hoje uma tese muito interessante, que é uma verdadeira política da felicidade. Por quê? Porque ele diz que a democracia precisa seduzir. Porque existe toda uma liturgia de sedução em torno do mando e dos governos autoritários. Existe toda uma liturgia do governo autoritário, mas não existe ainda essa sedução. A democracia ficou muito insossa. Ainda não existe esse esquema. Ele até afirma que há de que democratizar o afeto, ao mesmo tempo que tornar a democracia e, de um modo geral, a boa política mais presentes no plano afetivo. O único meio de consumar a realização de uma democracia de massas. Senhores, eu já passo a palavra a Renato Janine Ribeiro. Muito obrigado, embaixador, ministro. Eu tenho uma grande admiração pelo senhor, desde que soube pelo nosso amigo comum, Roberto Lobo, que o senhor tinha feito na Embaixada na Costa Rica, saindo, vamos dizer, de convidar as pessoas que eram sócios do Jockey Club para convidar os professores universitários para os eventos na Embaixada. E depois acompanhei o senhor no Ministério da Cultura, na sua gestão, nas suas propostas, que infelizmente foram baldadas, mas que deixaram uma chama acesa. Então, é com muita satisfação que eu fui convidado pelo senhor, fiquei muito grato e estou muito contente em poder participar deste evento, ainda mais tendo a responsabilidade puramente conjuntural de encerrá-lo. Mas, de qualquer forma, queria cumprimentá-lo e agradecer também ao Senado por este convite, a equipe tão gentil que me recebeu hoje. A questão que eu vou levantar está mais ou menos em dois momentos. O primeiro momento diz respeito ao papel da palavra na democracia e ao papel da democracia na política. Digamos o seguinte, até algumas décadas atrás, quando se falava em política, a palavra política vinha de poder.
Político era o que se referia ao poder. Então, ao se falar de política, havia vários tipos de política possível. Os gregos distinguiam os regimes políticos conforme eles tivessem o mando numa única pessoa, tratava-se da monarquia, em todas as pessoas, tratava-se da democracia, ou num grupo intermediário, que seriam os melhores, os aristoi, e tratava-se então da aristocracia. Durante talvez 2000 anos, dos gregos até a Renascença, ou um pouco depois da Renascença, essa tipologia se manteve. Então, nós tínhamos regimes democráticos, aristocráticos e monárquicos, sendo que democráticos foram os que menos existiram em todo esse período, e a política era um termo mais amplo do que democracia ou qualquer outro. Quer dizer, a política era o termo absolutamente amplo que podia agasalhar essas formas tão diferentes. Em períodos mais próximos de nós, na primeira metade do século XX e avançando pela segunda metade, nós vimos muito o uso da palavra política para se referir a formas de poder absolutamente antidemocráticas. Me refiro em especial aos totalitarismos, como o comunismo, o nazismo, mas também a inúmeras formas autoritárias, como as que graçaram aqui no nosso subcontinente por um largo período, felizmente hoje bastante reduzido, uma vez que hoje pegando todos os países da América Latina continental, nós só temos 2 cujos governantes foram depostos em golpes de Estado nos últimos anos. Isso é uma coisa muito mais rara do que havia antigamente. Então, nós estamos numa situação muito melhor desse ponto de vista. E isto vale para o mundo todo. Desde a Segunda Guerra Mundial, a palavra democracia mudou de conotação. Eu lembro de ter lido um discurso pronunciado no parlamento inglês, se não me engano, por Gladstone, que foi primeiro-ministro no século XIX, em tempos da Rainha Vitória, e em Gladstone, em certo momento, dizia: eu não defendo, eu não sou democrata. Ele estava falando isso perante a Câmara dos Comuns, que seria o elemento democrático da Constituição inglesa, posto que os lordes seriam um elemento aristocrático, o monarca o elemento monárquico, mas o monarca há 305 anos não veta nenhuma lei, desde 1707, para sermos exatos. Então, o monarca já há muito tempo assumiu um papel de quem reina, mas não governa. Os lordes ainda tiveram um peso até a década de 1910, quando eles foram devidamente domesticados e o poder ficou claramente com os comuns. Mas, de qualquer forma, quando se dá esse discurso que eu vou mencionar, os comuns já são o elemento predominante da Constituição inglesa. E, no entanto, o primeiro-ministro diz a eles: eu não sou democrata, eu não defendo a democracia. Ou seja, mesmo no que seria o templo da democracia, Westminster, a Câmara eleita pelo povo na Grã-Bretanha, mesmo nesse local, um governante pode dizer que ele não é democrata. Isso em 1880, talvez, por volta de. Agora, se nós passamos ao período pós-Segunda Guerra Mundial, ou melhor, a própria Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial deriva sua legitimidade do enfrentamento dos totalitarismos fascistas pelas democracias. Num certo momento, fica claro que o motivo do enfrentamento do nazismo não é, por exemplo, uma questão de geopolítica. A Primeira Guerra Mundial pode ser considerada uma guerra geopolítica. Nós temos países que se enfrentam porque cada um quer anexar mais territórios ou mais colônias. É uma questão de expansão versus expansão. Quando se dá a Guerra de 1914, podem muito bem os franceses e ingleses acusar os alemães de atrozes, falar dos crimes que eles cometem na Bélgica, Holanda, etc., assassinatos, mas os alemães podem também acusar o Império Russo de ser um império extremamente despótico, autocrático, etc. Então, assim como existe um discurso democrático contra o Kaiser, entre ingleses e franceses, há um discurso democrático alemão contra o czar. Então, é uma época em que é muito difícil nós fazermos esse recorte, o lado democrático lutando contra o lado autoritário, até porque quase todos os países importantes em conflito, com a única exceção dos Estados Unidos, são monarquias. E são monarquias nas quais o monarca, Estados Unidos e França, desculpem, nas quais o monarca desempenha um papel importante, como o Kaiser, o czar, o rei da Itália, e o sultão otomano. Então, a guerra que vai ser realmente a guerra do bem e do mal é a Segunda Guerra Mundial.
E nessa guerra, o bem assume as cores da democracia. Então, o enfrentamento ao fascismo se dá tanto pelo mal que eles fazem, que na época não era tão conhecido, os massacres de judeus e outros povos, quanto pelo fato de que eles são visceralmente contra qualquer forma democrática de governo. Então, isso vai levar os aliados, a partir de um certo momento, ao se autodenominarem Nações Unidas e a serem o embrião da atual Organização das Nações Unidas. E a colocarem como condição para qualquer país ingressar nas Nações Unidas, ele ter declarado guerra ao eixo, que vai levar alguns a declarar guerra nos últimos dias do conflito internacional, senão não poderiam entrar nas Nações Unidas. Mas vejam, há um ideal aí, e esse ideal é democrático. Isso vai significar também que, com o passar desse tempo, vai ficar muito difícil alguém falar mal da democracia. Dois grandes exemplos. Por um lado, os países comunistas, embora tenham tido um saldo bastante limitado em termos de qualidade democrática, de liberdades, etc., eles se diziam democracias populares, pretendiam até ser democracias mais avançadas que as democracias burguesas, ocidentais, formais, etc. Eu interpreto isso, sobretudo, como significando que, na segunda metade do século XX, é impossível alguém, com raras exceções, talvez em países de tradição muito diferente, mas pequenos, é impossível alguém se apresentar como não democrata ou antidemocrata. Tem todos os atores na política que se apresentar como partidários de alguma forma de democracia. E no Brasil, embora a ditadura militar falasse muito, sobretudo nos seus inícios, em valores ocidentais e cristãos, o valor democrático não aparece com tanta força no início, é muito mais a defesa do Ocidente, mas com o passar do tempo ela vai cada vez mais falar em democracia também. Pode até ser a democracia relativa, como no momento de grande sinceridade o ditador Geisel alcunhou o regime que aqui vigia. Mas, de qualquer forma, tem que haver a referência à democracia. Há um velho ditado francês que é que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, quando uma pessoa uma pessoa desonesta elogia a honestidade, é porque ela reconhece que que tem um vício, reconhece que a virtude é boa. Ela está mentindo, tudo mais, mas ela reconhece isto. Então, essa homenagem que o vício presta à virtude está presente no uso por não democratas da palavra democracia. Eles têm que reconhecer que democracia se tornou um valor. E ao se tornar um valor, ela fez que todo o procedimento ditatorial, autoritário, etc., tivesse que se ocultar sob a capa da democracia, tivesse que justificar-se como democrático de alguma forma. Então, isso, aliás, se pode ler, se vocês quiserem ler uma obra que é bastante preocupante, olhando a Constituição chilena, que em boa medida ainda é a Constituição feita por Pinochet, e é um exemplo de tentativa, item por item, eles fizeram tudo que era forma de contestar, de evitar a democracia. Transferiram o Congresso de Santiago para Valparaíso para ficar longe do povo, tanto que a única cidade que eu conheço que tem o Palácio do Ex-Congresso. Quando você anda em Santiago, você vê assim, ex-Congresso, falando, não estou entendendo. Não é antigo Congresso, é ex-Congresso. Né? Eles estipularam que para alguém ser solto, acusado de crime político, tinha que haver unanimidade do tribunal, de modo que bastava manter um juiz contra para conseguir que a pessoa não fosse solta. Estabeleceram um sistema eleitoral por distritos que elegem cada um 2 deputados para garantir que a direita, mesmo sendo minoritária, tem uma representação forte no Congresso e por aí vai. Então, mas tudo isso sob a capa de ser um regime que seria democrático. É o regime democrático, vamos dizer, da nossa parte do mundo, que tem a pior Constituição, a Constituição mais autoritária ainda, que tem dificuldade em mudá-la. Mas vejam como isso é uma coisa interessante do ponto de vista desse fato semântico fundamental, que é mudarem os valores mundiais. Então, aquilo que podia ser criticado à vontade, que era a democracia, para de ser criticado. Não há mais como criticar. Nós podemos ter muitas discussões. Nós podemos discutir qual a amplidão da democracia, onde ela melhor se manifesta. Podemos discutir democracia representativa, participativa, direta. Podemos discutir tudo isso, mas o valor democrático se tornou mais ou menos mundial. Esse é o meu primeiro ponto. Dele eu quero tirar uma conclusão
ou tirar uma consequência, que é a seguinte: aquilo que aconteceu durante milhares de anos, que era a democracia seria uma das espécies da família política, havendo também, então, aristocracia e monarquia, ou havendo também totalitarismo, ditadura, etc., que seriam regimes políticos, mudou. E hoje, a discussão, quando a gente vê definições de política hoje, a gente vê que elas convergem para as definições de democracia. Vamos ver um pouquinho qual mudança que ocorreu em cada uma delas. Do lado da democracia, é claro que o sentido básico continua sendo o poder do povo. É claro, demos e kratos, poder, povo e poder. Então, a democracia, basicamente, é o regime no qual toda a sociedade tem direito a voto, com as exceções, vamos dizer, minoritárias ou justificáveis, digamos, menores de idade, presos, condenados, sei lá, mas que devem ser exatamente exceções, devem ser raras, para que a democracia para que haja legitimidade nesse regime. Agora, fora isso, há um elemento que foi crescendo nas últimas décadas na definição de democracia, que é a palavra. E aí nós chegamos ao título desta palestra. A palavra se torna fundamental na democracia porque se passa a entender que ela é sobretudo o regime no qual nós vamos tentar persuadir uns aos outros pela palavra. E nós teremos direito à palavra, todos nós. Vejam, quando a palavra se torna importante, a primeira coisa que ela descarta é a ciência. Não pode haver democracia se um lado tiver sempre razão. Isso exclui, de imediato, o comunismo e o marxismo. Porque o marxismo se apresenta como ciência da política. Então, o marxismo não é... Vamos fazer uma diferença rápida entre marxismo e liberalismo. Um liberal pode estar convicto de que o mundo único que presta é o mundo liberal. Ele pode até mesmo, como Francis Fukuyama, alegar que estamos chegando ao fim da história. Que estamos chegando à forma definitiva das relações econômicas e políticas, econômicas sendo o capitalismo, política sendo a democracia liberal. Pode até achar isso. Ele não vai achar que isso é ciência. Não tem como ele dizer que isso é ciência. O pensamento liberal não construiu uma ciência em torno disso. Isso é um ideal dele. Ele pode estar convicto disso, mas isso não é uma ciência. Já o marxismo constrói, na obra de Marx, sobretudo o Capital, toda uma ciência pela qual o conflito pela propriedade dos meios de produção e o conflito entre quem detém os meios de produção e quem trabalha é o motor da história. Então, esse conflito vai necessariamente desembocar na vitória dos trabalhadores e no fim das classes sociais, no que se chamará, dependendo do termo preciso que queiramos usar, socialismo ou comunismo, num futuro ainda não encontrado. Mas que Marx imaginava em seu tempo que estava a poucas décadas dele, que antes de 1900 provavelmente o mundo já teria mudado nesta direção. Agora, ao formular isto como ciência, o marxismo torna toda discordância em relação a isso um erro. Ao ser um erro, como eu vou aceitar num debate político que alguém sustente o erro? Se eu afirmo que a política pode ser uma ciência, eu não posso aceitar que alguém sustente o erro. Ou, quando muito, eu serei, vamos dizer, condescendente com quem sustentar o erro. Eu mandarei essa pessoa para ser reeducada. No limite, eu mato, mas assim, muito antes desse limite, eu posso tratá-lo como um louco, como Brezhnev achava, que só um doido podia discordar do paraíso dos trabalhadores. Então, Brezhnev foi muito mais humano que os ditadores anteriores, ao mandá-los para hospícios em vez de mandá-los para o carrasco. Ou então, você reeduca ou qualquer coisa, mas são formas de pensar a discussão política como não discussão, porque é uma ciência. Então, o que eu estou dizendo, em primeiro lugar, é quando a palavra se torna fundamental para definir a democracia, a primeira coisa que ela descarta é que um dos lados tenha absoluta razão, que um dos lados seja o senhor do saber ou da ciência. Nós vamos, então, ter lados divergentes e que terão ambos, a minha tendência é pensar em dois, mas claro, pode ser bem mais do que dois, terão todos direito à palavra. E esses lados vão tentar fazer a política democrática funcionar justamente tentando persuadir as pessoas de que eles estão certos.
Ora, persuasão e convencimento são dois termos bastante diferentes, embora a gente use, às vezes, ambos como sinônimos. Quando eu falo em convencer, está a ideia de vencer dentro disto. E eu convenço pela lógica, pela razão. Eu convenço com argumentos. Então, nós temos um debate científico, teórico, racional. Quando eu falo em persuasão, a persuasão remete à retórica. A retórica é a arte de conquistar a adesão de outra pessoa, o beneplácito de uma pessoa, mediante argumentos, sim, mas argumentos que estejam ligados às paixões desse meu destinatário. Aristóteles, que escreve a primeira retórica, na retórica faz uma atilada análise psicológica das pessoas. Ele analisa as paixões. Porque se eu quero ser um bom retórico, eu tenho que saber a que paixões eu devo me dirigir. Como que eu devo procurar agradar a meus ouvintes? É dessa maneira que eu conseguirei conquistá-los para o meu argumento. Então, fazendo uma distinção rápida, naquilo que Aristóteles chama de lógica, a ligação entre o que importa é se o que eu falo se conforma ou não à, vamos chamar assim, realidade. Na retórica, o que importa é se aquilo que eu falo se conforma às paixões do meu destinatário. Então, a retórica, ela tem um problema, até mesmo sério, por um lado, que é o fato de que ela não necessariamente é muito devedora da realidade. Ela pode fantasiar, ela tenta agradar ao destinatário. Agora, se nós concluirmos, como parece ser o pensamento dominante nas últimas décadas, e o pensamento mais, não sei se dominante, mas em crescimento nas últimas décadas. Se nós concluirmos que não há maneira de saber qual a realidade na política, que projetos distintos e mesmo opostos podem ser igualmente legítimos, eu não posso pretender que meu discurso sobre a política seja um discurso lógico, que meu discurso sobre a política seja um discurso que deva ser medido pela sua adequação à realidade. E sim, eu devo tentar ver como que vários discursos antagônicos vão tentar se relacionar com os ouvintes. Então, eu devo saber que existem aquelas coisas que eu fale melhor, o que eu devo levantar para uma plateia, o que eu devo levantar para outra, as questões que a gente está acostumado a ver na prática política, que às vezes causam até um certo incômodo, por ver que certos políticos descartam questões que seriam, vamos dizer, constrangedoras, mas que são da natureza mesmo dessa discussão. O grande exemplo que me vem sempre à cabeça é um exemplo que dizem ter sido feito pelo Marechal Lott, quando candidato a presidente da República, e passou em São Paulo. E dizem que o Marechal Lott era um exemplo de mau orador, que ele falava muito mal e, em termos de retórica, era pior ainda. E ele teria dito, fazendo um discurso em São Paulo, que ele conhecia o Estado fazia tempo, desde a primeira vez que ele esteve lá, em 1932, para reprimir a Revolução Constitucionalista. Digamos, não é a melhor forma de você se apresentar para um público cujos votos você quer conquistar. Não sei se a história é verdade, mas ela ilustra, pelo menos esse caso interessante, de como que não se deve fazer um discurso político. Você não vai chegar... Uma das coisas que eu mais respeito, aliás, no ex-governador, ex-ministro José Serra, é que ele foi a Santa Cruz do Sul, que é um grande produtor de tabaco, e disse lá, e foi discutir com as pessoas, em 2002, por que ele tinha defendido, por que ele tinha imposto restrições à propaganda de cigarro. Eu acho que foi muito honesto e provavelmente não ganhou nenhum voto lá. Quer dizer, então, de certa forma, inútil. Era um público com o qual não tinha nada a dizer, não havia o que dizer. Então, mas, enfim, acho que os dois foram muito honestos nas suas declarações, e justamente com isso talvez se prejudicaram. O que eu estou tentando colocar por aí é o seguinte: nós temos, então, uma forma de pensar a democracia que dá por assente que a democracia é o regime em que a voz da maioria decide, mas que estabelece também que essa voz, que cada um, enfim, pode escolher a opção que quiser política dentro de um certo quadro. Podemos, e eu concordo com isso, proibir propagandas odiosas, propaganda de racismo. Em vários países da Europa, propaganda nazista é proibida, por exemplo, por razões mais ou menos óbvias.
Podemos fazer isso, mas em tese, nós, em princípio, acabamos deixando um leque de posições antagônicas que são igualmente legítimas. E o eleitor ou o cidadão vai ser persuadido numa direção ou noutra. E vai ser persuadido em função de como o pensamento, como os argumentos levantados vão ou não se adequar às paixões dele. O que acaba levando, inclusive, aos problemas muito sérios que a gente tem de manipulação de opinião, de pesquisas quali quantitativas, de papel dos marqueteiros na política, que são as pessoas que justamente tentam fazer que o discurso perca, vamos dizer, sua coerência ou riqueza lógica e adquira uma eficácia retórica com certos danos. Mas o que eu estou insistindo aqui não é nos danos, é nas qualidades disso. A grande qualidade disso é que nós paramos de ter como critério que a pessoa tem uma forma de votar certo. Nós paramos de ter a ideia de que a pessoa, entre aspas, não sabe votar. E nós começamos a pensar que as pessoas votam como elas escolheram, é a responsabilidade delas, e que qualquer posição política dentro do leque do aceitável, eu estou excluindo as posições, a defesa do ódio, qualquer posição dessas é legítima de concorrer. Isto quanto à democracia. Agora, se nós olhamos o itinerário traçado pela reflexão sobre o conceito de política nas últimas décadas, ele é extremamente paralelo. Eu me remeto, sobretudo, ao livro de Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, um livro de 1950 e pouco, e no qual ele fala do advento da política entre os gregos. Ele usa o termo política, não usa o termo democracia. Então, o que nós temos na Grécia? Temos palácios como os dos reis de Micenas. O palácio é um lugar fechado, dentro do qual as decisões de poder se tomam. Ora, num certo momento, do palácio saem as decisões para a praça, que ele usa o termo grego to meson, no meio. É no meio de onde estão as pessoas que se tomam as decisões. Então, aquelas decisões que eram tomadas no lugar fechado, e é inevitável lembrar, por exemplo, o Édipo Rei de Sófocles, onde várias cenas, inclusive a cena de morte da rainha Jocasta, de cegamento do rei Édipo, etc., se dão justamente nesse lugar fechado que a gente não vê. A gente o vê depois que ele sai, mas a gente não vê o rei vazando os próprios olhos. Então, da mesma forma que a decisão do desenlace, de certa forma, da tragédia se dá num lugar fechado, a decisão política a decisão de poder se dava num lugar fechado. A política advém, diz Vernant, quando, em vez desse lugar fechado, a política passa a ser decidida na praça, pelos cidadãos, votando, mas, sobretudo, antes disso, discutindo. Então, quando a discussão dos assuntos que interessam a todos é colocada no meio da cidade, nós temos a discussão, nós temos a palavra. Então, a palavra trocada, a palavra em discussão, a palavra livre, tudo isso é fundamental para a construção da política, como vai ser assim entendida. Vejam, ele está falando de política e poderia estar falando de democracia. E cada vez mais nós vamos ver uma grande oposição que é entre o momento em que o poder se exerce e o momento em que a força se exerce. Eu vou já fazer essa distinção, mas seria mais ou menos o seguinte: se nós tivermos política, nós temos sempre a possibilidade da discordância. Nós temos sempre a possibilidade de que alguém tenha uma opinião diferente da nossa. Isso é legítimo. Agora, nós podemos ter algum tipo de mando em que não haja discordância. Um mando sem dúvida, sem questionamento, sem nada. Mas esse mando não será político. Aqui eu estou associando uma família de conceitos, são os conceitos da liberdade. Estou associando política e democracia, quer dizer, o que eu quis até agora foi mostrar como, com o passar das últimas décadas, política e democracia foram se tornando mais ou menos sinônimos. O que acabará trazendo a ideia de que fora da democracia não há política. Que as outras formas que chamavam de políticas até algumas décadas atrás, elas foram excluídas e saíram do mundo político. Isso ficará mais claro se eu associar a palavra política e a palavra democracia as palavras liberdade e direito. O mundo do direito e o mundo da liberdade são mundos, ou da lei também. Se pegarmos todos esses conceitos que fazem família, eles são mundos em que o consentimento de alguma forma foi adquirido. Vou dar um exemplo que deixa as coisas mais claras.
Há uma rua em São Paulo que sempre me impressiona, uma travessa da Avenida 9 de Julho, que no lugar é um pouco estreita, porque tem apenas duas pistas para carros, quando antigamente ela era um pouco mais larga, e há uma rua em que é proibido virar à direita. Mas como, vamos dizer, a tentação dos motoristas virar à direita seria grande, eles colocaram uma quantidade extraordinária de lajotas para tornarem fisicamente impossível virar à direita. Então, aí nós temos duas lógicas diferentes e, de certa forma, opostas. De um lado, se eu coloco uma placa proibido, contramão, eu estou dizendo às pessoas, existe uma lei que proíbe vocês de entrarem aí. Vocês podem fisicamente entrar. É uma possibilidade. Não há uma impossibilidade física de entrar. Apenas há uma lei, que é uma decisão humana e que pode ser violada. Então, um caráter essencial das leis que os governos fazem, das leis que Deus nos deu, segundo os mandamentos, das regras estipuladas pelos chefes, é que todas elas são passíveis de serem infringidas. Se não houver a possibilidade de transgressão, não há lei. Não há lei sem transgressão possível. Não estou dizendo que a transgressão seja boa ou nada. Estou dizendo que toda lei apela à nossa liberdade, ou reconhece a nossa liberdade e diz, vocês podem, é possível vocês, na prática, violarem essa lei. É proibido. Qual a penalidade? Multa, pode chegar até a pena de morte. Mas, de qualquer forma, é um apelo à nossa consciência. Então, nós devemos, olhando isso, ver se cumprimos ou não. Isso vale para leis, vale para regimes de emagrecer, vale para um monte de coisa. Vale para dietas de saúde, para deixar o cigarro, para beber menos, enfim, para uma enormidade de coisas que nós sabemos que existe, vamos dizer, aquilo que seria conduta, que alguém nos diz ser correta e que nós temos liberdade de seguir ou não. Qualquer que seja o custo dessa liberdade. Porém, quando se colocam as lajotas para impedir fisicamente que a gente entre, a questão é totalmente diferente. Não se está mais nos dizendo, vocês podem entrar na contramão, apenas serão multados, terão pontos na carteira, perderão a carteira se fizerem isso com muita assiduidade. Mas o que está se colocando é outra coisa, vocês não vão conseguir virar à direita. Então, nesse sentido, a própria existência da placa se torna desnecessária. São duas lógicas que vão na mesma direção, que consiste em não entrarem naquela rua. Mas as duas lógicas são opostas. Ou estou falando para as pessoas, vocês podem fazer isso, mas não façam. Em inglês, quando a gente aprendia a diferença do verbo can e o verbo may, isso seria you can, but you may not. Hoje o can assumiu quase todo o sentido do may, então não sei nem se isso significa muita coisa para os mais jovens. Mas, de qualquer forma, a gente aprendeu na escola que o can era uma coisa e o may era outra. Seria isso, você pode, fisicamente, você tem a possibilidade de, mas você não deve fazer isso, você não está autorizado, não é lícito você fazer isto. Ora, ao se fazer essa distinção, vocês vejam, o mundo em que a palavra é livre, é claro que é o mundo do direito, é o mundo da liberdade. Se eu quero a palavra livre, eu não posso colocar lajotas. Eu preciso que as pessoas tenham a possibilidade física de violar a lei para que elas escolham respeitar a lei. Vejam, isso daí eu estou entrando numa família dos pensamentos mais bonitos da humanidade. O melhor do pensamento kantiano está nessa direção. O homem com o céu estrelado acima de si e respeitando a lei no seu coração, imperativo moral no seu coração. É um pouco esse universo em que nós livremente escolhemos, podemos fazer o bem ou respeitar a lei justa, etc. É o melhor que é de nós. Por outro lado, porém, essa questão nos introduz numa fronteira, numa seara bastante pantanosa. Porque cada vez mais está duvidoso se o respeito à lei pode ser conseguido. E, nesse sentido, essas lajotas, para mim, são extremamente simbólicas. Como aqui em Brasília, se nós olharmos várias esquinas, nós notaremos que elas também, às vezes até sem a placa de contramão ou mão, conforme elas sejam arredondadas, elas nos autorizam a virar à direita ou à esquerda, e se elas forem ao contrário, numa forma que eu não saberia muito bem descrever qual é, mas enfim, não forem arredondadas, estão indicando que eu não posso virar ali, que é contramão. Muitas vezes se dá sem placa até. É apenas
é uma sinalização. Eventualmente você consegue, com uma manobra muito difícil, entrar na contramão, mas aí nós temos uma certa impossibilidade. Mas o caso de São Paulo, dessa rua, é muito mais agressivo, porque são lajotas. E lajotas impedindo, de maneira muito gráfica, muito visual, a entrada lá. Agora, se nós olharmos para certas práticas das últimas décadas, nós notamos que, ao mesmo tempo que há esse avanço significativo na concepção de uma liberdade política, e uma série de dúvidas, sobretudo no que tange à criminalidade. No caso da criminalidade, o que passamos a ter? Eu me detenho em 2 exemplos principais. O primeiro diz respeito a propostas cada vez mais frequentes, sobretudo nos Estados Unidos, para lidar com criminosos sexuais, sobretudo pedófilos. Sumarizando, uma proposta que cresce é da castração química. Já foi praticada, é uma coisa da qual muito pouco se fala, já foi praticada a castração física, com a ablação dos órgãos sexuais masculinos numa certa época. Estou falando do século XX, não mais antigo que isso. A pessoa aceitava e isso, em troca disso, ela era liberta da prisão. A castração química, porém, está na ordem do dia. E é uma coisa que, às vezes, é proposta, sobretudo nos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Qual a ideia? A ideia é que essa pessoa não conseguirá ou não precisará ter essa reação de poder fazer uma coisa e decidir não fazer. De poder fisicamente fazer uma coisa, no caso, um abuso sexual, e decidir moralmente, pela sua consciência, não fazer isso. Então, daí a ideia de uma solução que retire a própria possibilidade física de fazer. Como seria o paralelo remoto, mas mesmo assim paralelo, você impedir fisicamente uma pessoa de entrar na contramão. O outro caso é o caso das... Esse caso é um caso extremo, o caso da castração do pedófilo, porque é um caso que, inclusive, só aparece em lugares muito conservadores. É muito difícil imaginar isso na maior parte dos países da Europa. Muito difícil pensar isso na Europa Ocidental. É muito difícil pensar isso nos estados mais iluminados dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Agora, a outra hipótese, a outra questão que tem se colocado cada vez mais, é a do monitoramento eletrônico do preso em liberdade, do condenado em liberdade. Então, dado que a pena privativa de liberdade visa justamente a evitar que uma pessoa cause mal à sociedade, ela poderia talvez ser substituída pelo monitoramento eletrônico, mediante uma pulseira ou tornozeleira, que daria constantemente a posição da pessoa, indicando se ela está, por exemplo, saindo à noite, se a pena for incluir que ela durma, que ela não saia de noite, que ela não frequente certos lugares, e podendo, inclusive, se um crime for cometido onde essa pessoa estiver, tê-la como suspeita e prendê-la também com facilidade, porque assim seria localizada. No Rio de Janeiro já foi feito, mas parece que se perdeu o sinal. Não sei se isso é uma metáfora do país, mas de qualquer forma houve algum problema com isso que não deu certo. Mas de qualquer forma, vocês vejam, é um caso também em que se renuncia à ideia de que uma pessoa está escolhendo viver no mundo do direito, de que uma pessoa pode ter uma proibição e podemos confiar nela, e essa pessoa, ao invés disso, ela simplesmente é coibida fisicamente ou monitorada fisicamente para que não faça ou para que saibamos se ela fizer. Então, nós temos aí uma situação que eu estou tentando traçar aqui, é uma situação bastante difícil de entender qual o rumo que nossa sociedade está tomando. De um lado, é uma sociedade que coloca mais e mais questões perante a nossa liberdade aumenta, e então questões que no passado não nos era facultado decidir se faríamos de tal ou qual maneira, se tornam livres. A escolha da minha religião, a escolha da minha profissão e emprego, que provavelmente seriam muito mais padronizadas um século atrás, com um estoque muito menor de escolhas, a escolha de meu cônjuge, a escolha se eu vou ou não manter o casamento,
e se minha companheira quer ou não mantê-lo. Tudo isso são questões em que nossa liberdade cresceu muito e em que nós podemos optar por um caminho ou outro. Ao mesmo tempo, em questões, sobretudo, mais relativas à criminalidade, um certo desacorçoamento, se posso usar essa palavra, uma certa decepção, um desapontamento com a liberdade humana parece ter crescido. Então, parece estar difícil a gente acreditar que este mundo, vamos dizer, iluminado, eu usei, iluminista, ilustrado, esse mundo tributário dos ideais das grandes revoluções do Ocidente, que esse mundo possa se realizar. Fica difícil para nós ter certeza nisso. E eu acho que é importante a gente aproximar as duas questões, a questão de como vamos lidar com os presos, como vamos lidar com os condenados e como lidamos com a política, a liberdade política e mesmo civil, porque elas respondem à mesma lógica. A mesma lógica está presente quando nós aumentamos a liberdade e presente em sinais invertidos quando nós reduzimos a liberdade. Isso leva a outro ponto, que é o ponto da relação, que também está na mesma família, que é a questão de se nós podemos pensar o poder sem esse equilíbrio do outro lado, do não poder, do despoder, da infração. Estou entendendo que em todas essas dimensões que constituem a sociedade democrática, o Estado democrático, a possibilidade de transgressão é fundante. Se não houver a possibilidade de transgressão, nós não temos liberdade, não temos Estado de Direito, não temos lei, não temos política, não temos democracia e não temos sequer poder, porque o poder se distingue da força. A força se dá quando ela aplica o elemento físico, quando não dá outra chance. Aqui, o exemplo das lajotas na rua é um exemplo de força. Não está ninguém vindo lá com força física, mas a physis, a natureza, a potência da natureza está presente. Ela me impede de fazer aquilo. Não tenho como entrar naquela rua. Da mesma forma, se uma pessoa for castrada quimicamente, ou se ela também está sendo impedida. Se ela tiver a tornozeleira eletrônica, ela não está sendo impedida, mas praticamente está, porque a sanção é praticamente imediata. Não é uma situação em que se abre a liberdade. Onde isso funciona, a pessoa é apreendida em questão de minutos, se ela infringir a regra. Prontamente uma viatura vai pegá-la. E não seria impossível sequer pensar em ela ter um choque elétrico. Suponhamos, por exemplo, se eu associasse a tornozeleira elétrica a um sistema que me permite visualizar o que a pessoa está fazendo e, se ela for cometer um crime, monitorar a distância para que ela tenha um choque e não consiga prosseguir no crime. Não estou dizendo que isso é ruim. Talvez até seja uma forma de a gente esvaziar as cadeias. Quer dizer, eu acho que essa é uma discussão que nós temos que ter também com argumentos muito práticos. Quer dizer, se nós pudermos, em vez de ter 500 mil, que acho que é o número de presidiários que temos hoje no Brasil, nós pudermos reduzir isso a 100 mil, nós teremos uma economia extraordinária em termos de gastos e provavelmente a chance de reincidência desses 400 mil que colocamos na rua vai despencar. Hoje a reincidência de quem é detido, aprisionado, é enorme a reincidência. É bem superior a 50%, se não me engano é 80%, 85%. Se nós fizermos cair para 50%, ou 20% ou 30%, benditas sejam as tornozeleiras. Agora, só estou indicando que nisso tudo há uma questão complicada, que é a questão de como nós pensamos liberdade, o mundo do direito, o mundo da palavra. É como se chegasse um momento que disséssemos, olha, no que tange à política, tudo bem a palavra, mas quando nós chegamos a uma espécie de buraco negro do nosso mundo, que é a criminalidade, sobretudo a criminalidade com uso de violência, é complicado. Porque vejam, o criminoso de corrupção, o criminoso de colarinho branco, provavelmente a tornozeleira não faz nenhuma diferença para ele. Ele não vai ser impedido de cometer um crime. O hacker, imaginem se um hacker vai ser detido por causa de uma tornozeleira, né? Ele pode acessar o computador de qualquer lugar, embora haja alguns hackers que às vezes são condenados a ficarem afastados, a não poderem ter acesso à rede, à internet. Mas é uma questão complicada. E isso nos coloca diante da questão oposta, que é a questão da força. Nós, tradicionalmente, um dos entendimentos de poder é o poder se contrapõe à força.
A força é irresistível, ao passo que o poder, ele sempre é resistível. Aquilo que eu disse, sempre pode haver transgressão. Ou, por outro lado, o poder sempre necessita, para ser legítimo, de um consentimento. Os filósofos contratualistas, como Thomas Hobbes, que eu estudei, como Rousseau e Locke, Spinoza, os contratualistas entendem que o poder sempre se assenta num consentimento. Há um certo mito sobre os contratualistas que seria o seguinte: a sociedade seria criada por um contrato, sim, mas o que quer dizer? Os homens estavam separados, num certo momento se reuniram numa clareira e estabeleceram um contrato. Há um grande historiador do direito do século XIX, Sir Henry Maine, que zomba dessa tese. Ele diz: o direito é uma construção complexa, feita pela sociedade. Como poderíamos nós imaginar homens iletrados, que nem linguagem têm, se reunindo numa clareira e estabelecendo um acordo em termos complexos de direito? Porque a simples ideia de obrigação é uma ideia muito difícil de chegar a ela. Obrigação recíproca, nada disso é uma coisa trivial. Então, Henry Maine zomba dos contratualistas. Agora, os estudos mais recentes sobre os filósofos do contrato tentam entender que eles não estão nunca sugerindo que as pessoas selvagens passaram a ser civilizados. O que eles estão dizendo é, metaforicamente, que não é Estado sem o consentimento original das pessoas envolvidas. A grande diferença disso para a eleição é qual? É que para Hobbes, esse consentimento original funda o Estado e basta ter sido dado uma vez, em priscas e imaginárias eras. Ao passo que, para nós, esse consentimento é sempre temporário. Quando nós elegemos alguém por 4 anos, 8 anos, 5 anos, nós estamos sempre dando a esta pessoa um poder que é um poder frágil, é um mandato temporário. Então, isso também está na lógica do contrato, de que é um consentimento que funda a sociedade. Então, tudo isso limita o poder. E tudo isso se distingue da força, porque na força nós temos justamente a ideia de que alguém utiliza de maneira irresistível o seu poder físico, ou sua força física. Poder é melhor sempre reservar esse termo para onde há um contraponto. Rousseau diz muito bem, quando ele critica o direito do mais forte, o pretenso direito do mais forte. Ele diz: se o direito muda com a força, o que a palavra direito agrega à força? Não agrega nada. Se o direito do mais forte muda quando muda quem é mais forte, então a palavra direito é desnecessária. É só a força que está funcionando. Ora, se só a força funciona, como ficaria, então, o direito? Não há espaço para isso. É outra coisa. Bom, isso, em rápidas pinceladas, é a questão que eu acho que é principal. Agora, tinha que chegar a uma conclusão. Essa conclusão é relativa aos nossos poderes. Vamos pensar nos 3 poderes clássicos que vêm do século XVIII: o executivo, o legislativo e o judiciário. Pensando, inclusive, no fato de que o executivo e o legislativo são eleitos, o judiciário não o é, no fato de que quando se faz a Constituição americana, se pensa nos 3 poderes, ou mesmo nos 3 fragmentos se pensa nos 3 poderes como representando as 3 formas clássicas de governo. Quer dizer, o executivo é herdeiro da monarquia, porque é um só que é presidente dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes é herdeira o elemento democrático, porque é o povo que está lá representado. E a Corte Suprema seria herdeira da aristocracia, porque seriam os melhores, aqueles que têm poder técnico, etc., e que, além de tudo, não são eleitos. Alguns dizem que esse papel da aristocracia seria o do Senado, que teria uma função parecida. Também seriam os melhores, seriam em número pequeno, e só que sendo eleitos. Agora, de qualquer forma, pensem nos 3 poderes e agreguemos a eles o 4º poder, que seria a imprensa. Pensemos como eles se relacionam com a palavra. No executivo e no judiciário, a palavra é de pronto performática. Ou seja, quando o que fala o executor ou o que fala o juiz se torna em ato. Então, na verdade, não é simplesmente o que ele fala, o que ele ou ela assina.
a assinatura da presidenta da República, do ministro, dos diretores no governo federal, a assinatura do juiz, elas se transformam em ato. São imediatamente atos. Então, essa é uma palavra que se realiza de pronto. Agora, nos dois outros poderes, o poder, vamos dizer, não tradicional, não convencional, que é o da imprensa, e o poder que é o elemento mais democrático do regime dividido em três poderes, que é o legislativo, a palavra muitas vezes é vã. A palavra muitas vezes é dita sem que ela resulte em nada. E essa palavra que não resulta em nada é uma palavra que é extremamente presente também no nosso cotidiano. Nós estamos num mundo que transborda de palavras. Com as redes sociais, com a internet primeiro, os blogs, os comentários que podemos fazer às notícias de jornais, aos blogs de notícias, quando eles autorizam, o Facebook e outras redes sociais, nós temos uma fala que nunca houve antes no mundo. Quer dizer, nunca antes tantas pessoas puderam falar de qualquer coisa e ter gente que é seguidor no Twitter ou amigo no Facebook. Então, isso torna tornou a palavra extremamente frequente. Nós estamos vendo uma palavra livre numa dimensão nunca antes vista. Quer dizer, onde antes teríamos algumas dezenas ou milhares de pessoas falando sobre coisas públicas, nós temos milhões. E esses milhões, é claro, que se defrontam com duas situações. Alguns desses casos têm um sucesso danado. Algumas manifestações convocadas por redes sociais têm um sucesso espantoso, sobre algumas contraditadoras, inclusive. Os blogs contestam. No caso do Brasil, em que a imprensa tem posições muito na mesma direção, os blogs dão um certo equilíbrio, permitindo posições diferentes também serem veiculadas. Agora, a maior parte dessas palavras são ditas e não tem efeito nenhum. É isso que eu chamo de palavra infeliz. E essa palavra infeliz, apesar de ser muito diferente da repercussão da palavra proferida no legislativo ou na imprensa, tem em comum com o legislativo e a imprensa o fato de não ser performática, ou seja, essa palavra não necessariamente se traduz em ato. Muitos deputados e senadores, sobretudo os que estão na oposição, devem se sentir mal de perceberem quantos de seus discursos não trazem efeito. Mesmo naqueles que pertencem ao governo, seja no governo federal, estadual, municipal, mesmo muitos desses trocariam com muito prazer, um cargo no respectivo legislativo por um cargo no executivo de mesma dimensão. Quer dizer, quantos não são os líderes do governo, dos partidos governistas no Congresso, que veriam com muito mais prazer serem ministros de alguma coisa do que estarem no legislativo? E esse é um problema sério. É um problema sério porque acaba trazendo o que eu chamei de infelicidade, talvez seja um exagero, mas uma não eficácia, uma não execução, uma não performance. Quer dizer, a coisa vai até certo ponto. Claro que o legislativo vota as leis. Claro que há muitas coisas que o governo não consegue se não conseguir o legislativo. E claro que o legislativo federal é mais difícil. São duas casas e a manutenção da maioria é muito mais difícil que nos estados. Pense no governador do Espírito Santo, que, se eu não me engano, é o estado que não tem nenhum deputado da oposição na Assembleia Legislativa. Pensem como para ele as coisas devem ser fáceis. Quer dizer, provavelmente não precisa negociar muito com a sua Assembleia para aprovar uma lei. Provavelmente, mesmo que alguns deputados não gostem, ele já tem a maioria, porque ele tem todos. Então, agora, o que é essa dificuldade? Eu acho que essa dificuldade, ao mesmo tempo, é o elemento que mantém a democracia. É justamente porque nós temos uma possibilidade de muitas palavras não resultarem em atos que possibilidades diferentes surgem. É justamente por isso que nós não vivemos na monotonia de ter só a palavra do Executivo e do Judiciário falando ou executando. Nós temos palavras divergentes que aparecem, que entram em cena e que, eventualmente, estão propondo o futuro. Porque, em algum momento, os partidos de oposição vão voltar a ser governo. Então, quais partidos, quando, como, a gente não sabe se é daqui a pouco ou daqui a anos, mas vão voltar. Então, propostas novas ou propostas diferentes estão surgindo. E esse descontentamento que às vezes aparece, ou mesmo posições que não são nem de apoio nem de desapoio, mas outras posições, e não só em política, também sobre a vida, também sobre os sentimentos, tudo isso aponta outros horizontes. Então,
a palavra livre, inevitavelmente, vai trazer a sua não realização, que é o que chamei de infelicidade. Mas a não realização é o que permite que haja um futuro nisso tudo. Porque é justamente a não realização que mantém acesa a chama da discordância, que é essencial para a democracia e que é o que está presente na hora em que nós consideramos que o fundamental é o direito à palavra. Porque o direito à palavra é sempre o direito à palavra dissidente. E é sempre dessa maneira que se torna possível, através da adesão que as pessoas tenham ou não a um político, ou tenham diferentes políticas, mudar o panorama político de um país. É mais ou menos isso que eu queria dizer a vocês. Então, eu agradeço a atenção e agora a palavra é de vocês. Muito obrigado. Obrigado, embaixador, ministro. Peixoto para compor a mesa, bem como os integrantes da comissão, o ministro Matias e o embaixador Ronaldo Sardenberg, para compor a mesa. Matias, Sardenberg. Bem, antes de prosseguir agora e de abrir o debate, eu queria aqui fazer um agradecimento muito sentido, muito expressivo à diretora-geral do Senado Federal, Doris Romariz Peixoto. Ela nos deu, esse ciclo se realizou com todo o seu apoio. Se não fosse o apoio pessoal, expressivo, entusiástico de Doris Romariz, este ciclo não teria se realizado. A ideia de que ela representa, não só dirige, como representa um corpo de excelência, que são os funcionários do Senado Federal. Eu aqui queria prestar uma homenagem, através dela, aos funcionários do Senado Federal, tão injustiçados, porque isso é um corpo de excelência e o Brasil precisa deste nível de excelência. O Brasil parece que está tomado de uma aristofobia. Tenha horror. Só os consultores aqui são 150 PhDs. Então, o Brasil hoje é a 6ª economia do mundo. E precisa mobilizar esta massa cinzenta para fazer frente aos desafios de um grande país. No passado, nós tivemos brasileiros pensando o Brasil. Veja, nos anos 60, nos anos 50, tivemos o grupo de Itatiaia, aqueles brasileiros que se reuniam, paulistas e cariocas, pensando o Brasil em Itatiaia. Depois tivemos o ISEB, que foram 4 gatos pingados pensando o Brasil. E hoje em dia, o Brasil muito mais rico, numa outra condição, está carente hoje de um projeto nacional. Então, a mobilização do Senado Federal, da competência, do nível de excelência que tem o Senado Federal é absolutamente necessário. E nós temos contado aqui, não só com o apoio do presidente Sarney, que criou essa comissão, com, inclusive, membros de outros poderes, embaixador Ronaldo Sardenberg, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Matias também, que provém do Judiciário, justamente para fazer um núcleo, informar esse núcleo de reflexão, esse núcleo de pensamento para o Brasil. E eu agradeço também a toda a colaboração de todos os senhores aqui,
eu queria passar as mãos da diretora-geral. Acho que ela não viu ainda, apesar de ser produzido pela sua estrutura administrativa, a ideia de, ao final, esse é o ciclo, a última reunião deste ciclo, já uma prestação de contas aos senhores. De modo que uma prestação de contas já foram entregues os certificados, assinado inclusive pela diretora-geral, com validade acadêmica, e eu queria agora abrir o debate, não só agradecer a Renato Janine Ribeiro, que nos trouxe aqui o melhor do pensamento brasileiro, a palavra valorizada, não em retórica, mas em profundidade filosófica. A ideia de que se possa fazer do Senado não só um órgão de tomada de decisão, mas um órgão de reflexão. A grandeza de Roma foi construída pelo Senado, o Senado Populusque Romano, é o que se dizia. A grandeza de Roma foi... E é preciso que o Senado assuma também essa Brasília, inclusive, que é chamada uma Roma mulata, se convença e comece a imitar a velha Roma. Tem até aqui a loba romana, toda a metáfora em torno de Brasília. Bem, eu queria passar primeiro a palavra, antes de passar aos senhores, eu queria passar a palavra à diretora-geral, a quem mais uma vez agradeço. Sem ela não teria sido possível a realização. E agradeço também a todos os senhores, e vocês estão aqui, dizem que a gratidão não é uma virtude política, que na política se cultiva muita ingratidão. Mas eu queria ser muito grato a Doris Romariz Peixoto. Boa noite a todos e todas. Eu estou emocionada por uma razão muito simples. Eu acho que a diretoria-geral nada mais fez do que dar forma a uma ideia brilhante, uma ideia que de pronto recebeu o total apoio do presidente Sarney. Eu concordo plenamente com o senhor embaixador quando o senhor diz que o Senado precisa também desenvolver a questão do fórum de reflexão. O senhor saiba que ter o reconhecimento da qualidade do serviço dos servidores desta casa é extremamente gratificante. Eu reconheço que nos últimos tempos nós temos passado por momentos difíceis, mas que com muito trabalho está sendo superado. E o senhor saiba que tantas ideias desta qualidade existam, tantas terão o total apoio desta casa, uma vez que nós temos a satisfação de ter um presidente extremamente sensível a qualquer possibilidade de reflexão e de avanço para a democracia brasileira. Muito obrigada aos senhores, é uma honra estar presente, poder ouvir uma palestra de tão profunda reflexão e tantas palavras interessantes. Eu confesso que eu tive que fazer um esforço, porque cada palavra tinha um sentido tão forte, tão grande, que é um exercício muito bom. Por isso eu acredito nesse tipo de experiência que nós vamos fazer mais, não é, embaixador? Obrigada ao senhor. William Carvalho, professor aposentado do IPEA. Primeiramente, parabenizar o embaixador Jerônimo e a comissão aqui por esse belíssimo trabalho realizado aqui nesse seminário que nós participamos esses dias. Parabéns ao professor Renato também por encerrar com chave de ouro esse primeiro ciclo de palestra que esperamos que se repita cada vez mais. Professor Renato, o senhor que está aqui na Versailles do Cerrado hoje, não sei se eu ouvi direito, o senhor falou em presidenta Dilma. Sim. Nós estávamos em Búzios, estava com um amigo meu, que é da Academia Brasileira de Direito, nós estávamos fazendo uma palestra lá,
e ele, por acaso, citou esse negócio da presidenta Dilma. E esclareceu por que surgiu isso. Isso que surgiu no dia da posse da presidente. A presidenta Cristina Kirchner chegou e cumprimentou efusivamente. Congratulações, presidenta Dilma. E a presidente gostou disso e passou a usar o presidente. Porque na língua espanhola se dá presidenta. Em português, segundo o nosso amigo, que é um dos grandes linguistas do Brasil, parece que isso não se dá. Mas a minha pergunta é o seguinte: por que, Renato, essa ojeriza contra os marqueteiros? Os marqueteiros não falam às elites. Os marqueteiros existem para que o candidato consiga se comunicar com as diversas classes sociais. Isso é muito difícil. Eu noto um certo... Você poderia desenvolver um pouco mais aí? Há mais pessoas inscritas para ver se fazemos uma resposta a cada um. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Alguém ali daquela ponta. Vamos pegar 3 perguntas, por favor. Já podia passar o microfone para ele. Muito obrigado, William. Há também uma pergunta do embaixador Sadenberg, do ministro Sadenberg, que depois vou juntar. Seu nome? Boa noite. O meu nome é Felipe, eu trabalho aqui no Senado. A certa altura da palestra, o senhor estava comentando a respeito do exercício da palavra, que é semelhante no legislativo, como na imprensa, como na vida cotidiana, que é uma palavra sem efeitos imediatos, concretos, né? O senhor disse que no presente nós vivemos em um momento de muita facilidade no exercício da palavra, talvez sem precedentes na história humana, né? Especificamente na internet, o senhor comentou que a palavra exercida, sim, muito livremente, muito facilmente, com muitas opiniões, muito fluxo e tudo, e que uma certa parcela dos blogs na internet, como se expandem o papel da imprensa. Não sei se eu entendi muito bem o que o senhor disse, como a imprensa no Brasil não reflete grande variedade de opiniões e as pessoas em geral se manifestando na internet como trazem à tona uma variedade um pouco maior, um degradê, o senhor poderia comentar isso, por favor? Obrigado, boa noite. Bom, você, né? Então, por favor. Não, o microfone e o seu nome. Alexandre, tá. Boa noite. É com muita emoção também que eu o escuto e pessoalmente tenho contato. Obrigado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve analogia entre as faculdades em Kant e os poderes republicanos, se fosse possível. Não será possível, não conheço Kant a esse ponto. Eu lamento muito, mas você pegou a minha grande falha. Sim, infelizmente, eu não... Mas eu agradeço, fico muito contente pelas belas palavras. Bom, tentar então responder as questões, começando pela questão do embaixador Sadenberg, que é como o crime organizado e a democracia convivem, ou ao contrário, como o crime organizado é uma ameaça à democracia. Eu gostaria de dizer, eu preferia que fosse o contrário, que a democracia fosse uma ameaça para o crime organizado. Não sei se o é. E a situação está extremamente delicada. É uma situação muito delicada. Voltando, para a gente ficar um pouco na questão da democracia, eu diria o seguinte: quando a Constituição brasileira foi votada em 88, um dos acréscimos dela foi, bem na abertura, a expressão tradicional, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido, ponto, que consagrava a democracia brasileira como democracia representativa, acrescentou-se ou diretamente pelo povo, pelas formas que serão estabelecidas, basicamente plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis. Ou seja, a Constituição de 88 é a única Constituição brasileira a prever formas de democracia direta. No entanto, na prática, isso foi muito pouco, que tivemos 3 plebiscitos, 2 deles juntos. Um que vocês desculpem aqueles que tiverem simpatia pela restauração monárquica, mas eu acho que o plebiscito sobre monarquia e república, com 105 anos de atraso, foi quase que, vamos dizer, uma brincadeira. O plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo, infelizmente, não foi precedido nem por um debate, nem mesmo por uma
pela formação de uma infraestrutura que permitisse eventualmente a adoção do parlamentarismo. E o plebiscito sobre a compra de armas de fogo foi um plebiscito sobre uma questão muito secundária, que afetaria na prática, segundo na época constava, na época acho que o Brasil vendia 1.000 armas de fogo legalmente por ano, ilegalmente é uma quantidade enorme, mas ele só afetava as armas vendidas legalmente, então foi um plebiscito muito caro por uma questão secundária. Estou falando isso por quê? Porque democracia direta, que era um grande motivo, um grande bordão 25 anos atrás, quando a Constituição estava sendo feita, foi mais ou menos descartada. Hoje nós temos... A democracia representativa, se nós a tivermos, já é uma sorte. E por que eu digo que é uma sorte? Porque o poder, mais ou menos, ao mesmo tempo que aumentou essa nossa possibilidade de votar, de discutir, etc., diminuiu muito a visibilidade de quem efetivamente manda. Nós não temos muita certeza se quem manda é o presidente, a presidenta, se quem manda são os governantes eleitos, ou se quem manda são talvez poderes deste mundo da seara econômica e que mandarão o que quiserem. Eu tenho lido muito literatura recente britânica, que é uma literatura extremamente crítica de Tony Blair. O Fantasma, de Robert Harris, que virou o filme Escritor Fantasma, de Polanski, Pescando Salmões no Iêmen, que virou também um filme, The Uncommon Reader, do Alan Bennett, que é um livro fabuloso, e agora um livro do John Grisham, John Le Carré, cujo nome me foge nesse instante, que se passa na África Central. Todos eles são extremamente devastadores em relação aos vínculos de Tony Blair com os marqueteiros, a que logo chegarei, e com interesses econômicos escusos. Então, um problema que nós temos grande nisso tudo, embaixador, é a questão de em que medida nós conseguimos, na democracia, identificar que a democracia efetivamente manda. Não sei em que medida. Faz parte, vamos dizer, da infelicidade a gente eventualmente votar num determinado projeto e não ter êxito nele. Então, a democracia está limitada. Por outro lado, o crime organizado, a gente não sabe se ele cresceu ou se ele está mais visível. É uma grande dúvida que eu tenho e que, aliás, convive em mim com a dúvida quanto à corrupção. Se ela está mais visível, o que seria muito bom, ou se ela está maior, o que seria péssimo. Se está mais visível, quer dizer que nós estamos enxergando o que é ruim e temos talvez mais condições de enfrentá-lo. Isso seria bom, tanto no caso do crime organizado quanto da corrupção. Se está aumentando, aí é péssimo, porque significa não só que as forças que ameaçam a democracia e a civilidade estão crescendo, como também que estão talvez ficando banais, aceitáveis, etc. É uma questão difícil. Como a democracia pode enfrentar o crime organizado? Nós temos um elenco de boas práticas, né? Quer dizer, inclusive, recentemente eu li artigos sobre práticas da Prefeitura de Bogotá, que é uma cidade que tem tido gestores muito bons, ao que parece, mas como a Prefeitura de Bogotá fez para enfrentar o crime, reduzir a violência, etc., são histórias que são narradas, são apresentadas como possíveis partes de um grande pacote. Parece que no Rio foi reduzida a presença do crime pelas ações dos últimos anos. Tudo isso é muito difícil de saber. Eu não sou especialista nessas áreas, mas eu acho muito difícil, eu acho uma coisa extremamente ameaçadora para a democracia, a organização do crime. Até porque a gente não sabe exatamente qual a proporção disto em relação ao crime no varejo. De certa forma, nós nos sentimos mais ameaçados pelo crime no varejo. O crime, a pessoa que seja violenta, que nos agrida, etc. Mas em que medida esse crime continua sendo no varejo ou ele próprio é apropriado pelas organizações criminosas? Eu não sei. Mas esse é um dos grandes desafios. Em outras palavras, eu acho que, vamos dizer, das expectativas que tínhamos na democratização do Brasil em 85 para a realidade hoje, há ganhos. Eu acho que os ganhos estão em inclusão social, sobretudo, na vitória sobre a inflação, são os méritos dos dois presidentes sucessivos. O presidente Fernando Henrique, na questão da inflação, na questão de resolver certos nós que estavam atados, ou se investir mais na economia das estatais ou se privatizar, tomou-se um caminho, bom ou mal, tomou-se um caminho, isso
avançou o país. E no governo Lula, a inclusão social. Mas, ao mesmo tempo, há um grande número de decepções. Há muitas coisas que nós esperávamos fossem melhores. E, certamente, não estava na expectativa de quem lutou pelas diretas, etc., que o Brasil fosse viver hoje esse espectro da corrupção ou o espectro do crime organizado. Para não falar de outros. Ainda o fato de nossa educação ainda não ter avançado. Eu acho que, enfim, parece que o futuro demora muito tempo para apropriar indevidamente um título de um livro de um filósofo. Questão do professor William. Bom, eu acho, presidenta, legítimo porque é a evolução da língua, sabe? É claro, nós não temos adolescenta, mas e a palavra chefa é uma palavra mais falada do que escrita. Mas a evolução da língua é essa, não tem alternativa. Eu não acredito muito que tenha sido com a Cristina Kirchner, acho que essa é uma bela história, mas acredito que a presidenta Dilma, e eu uso isso por quê? Porque se ela prefere, eu sempre adotei o princípio de preferir tratar as pessoas como as pessoas preferem. Então, não vou impor a uma pessoa ser tratada de outra maneira, ainda mais por simples picuinha. Então, acho que isso está na evolução da língua, como muitas outras coisas estão. Nossa língua muda, como todas as línguas mudam. Então, em algum momento ia ter isso. Aliás, é bom lembrar que presidenta existe sim, e eu li isso na ocasião com muito choque, nas Relações Perigosas, tradução do caso Drummond de Andrade. Presidenta lá é a esposa do presidente, como havia a expressão marechala, generala, que eu lia traduções do francês, e que nós não temos como traduzir de outra forma. A esposa do marechal, a senhora marechal, complicado. Mas, na verdade, eu li autores russos que tinham passado pelo francês. As marechalas generalas eram sempre russas, no século XIX. Quanto à questão dos marqueteiros, William, eu acho que não chega a ser ojeriza, mas é uma situação muito complicada, porque a questão é que as formas de conquista de votos, elas estão tão ligadas hoje a você conseguir fazer passar uma boa imagem do candidato, que fica inquietante o que nesse voto realmente é um voto sincero ou não. Aí nós temos duas posições, eu oscilo entre as duas, então eu exponho. Uma posição é, pessoas são enganadas. E as pessoas acabam votando em função não mais de um par de sapatos, mas em função de uma imagem que se vende. Exemplo, uma pesquisa qualitativa, feita enquanto está vendo um debate na televisão e a cada intervalo do debate, o marqueteiro indo avisar o candidato, olha, muda tal assunto, muda o óculos, faça isso, olhe mais para a câmera, etc. Isso é assustador. Esse é um lado que eu acho assustador, porque é claríssimo que está se procurando manipular um eleitor que está mais ou menos desatento e que vai se pautar por pouca coisa além disso. Esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista é, o eleitor é responsável, ele é adulto. Se ele escolhe votar numa pessoa que está fazendo de gato-sapato, o problema dele. Quem vai arcar com as consequências é o eleitor. É claro que nós que arcamos com as decisões de outros eleitores podemos não gostar. Mas, enfim, são duas posições. A primeira posição é a posição que corre o risco de ser paternalista em relação ao eleitor e de dizer, o eleitor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Vamos tentar educá-los, vamos ilustrá-los, etc. Vamos tirá-los do erro. Na melhor das hipóteses, vamos criar o voto facultativo para que essa gente não vote. Sabe? Eu gostar do Brasil é o país em que o voto facultativo é propugnado não para que eu não vá votar, mas para que o outro não vá votar. É muito engraçado isso. Quem defende o voto facultativo geralmente está querendo que os outros não vão votar. Não é que ele quer ficar em casa. Então, a outra posição, a posição que diz, bom, o eleitor é um adulto, como todos nós, então ele tomou a decisão, problema dele. Essa posição tem um risco, tem o lado positivo de respeitar, não é condescendente, mas tem o risco de perder de vista o peso da mídia na formatação das pessoas. Ela corre o risco de ter uma visão muito abstrata do que é liberdade. Entre as duas posições, eu confesso, eu não sei por qual optaria. Eu sou um pouco, vamos dizer, nesse ponto eclético, porque acho que as duas têm seus méritos, entende? Quer dizer, qual delas vale mais que a outra é muito difícil. Agora, há também o depoimento de Duda Mendonça, após a eleição de 2002, em que ele disse que ele não reesculpiu o Lula, que ele procurou conhecer o candidato Lula e achou que ele era uma pessoa alegre, etc. Não é aquele homem mal-humorado de barba que falava coisas, vamos dizer, o angry young man, o homem irritado. E que então ele simplesmente permitiu que viesse à tona essa imagem mais real dele. Bom, é possível.
Quer dizer, aparentemente é muito difícil para um marqueteiro conseguir vender um produto inteiramente falso. Aparentemente é muito difícil. Você não vai conseguir transformar uma pessoa mal-humorada numa pessoa alegre. Então, o que você pode fazer é tentar colocar isso em outra direção. Mas é uma discussão longa. Mesmo assim, eu acho muito bom você ter levantado essa questão, porque eu acho que ela é uma questão que está no fulcro da democracia. Quer dizer, como nós vamos fazer isso? Quer dizer, de que maneira tentar reduzir todos os outros elementos que interferem na decisão do eleitor. Eu acho que nós teríamos tudo a ganhar com a ampliação do debate. Só para fazer uma comparação rapidinho. Os Estados Unidos têm um sistema tribunal do júri que a gente vê no cinema, nas séries, e que é incrível, porque os jurados se reúnem e discutem. E, em princípio, a maior parte dos júris americanos tem que chegar à decisão unânime. Se não chega a decisão unânime, a pessoa, do tribunal, o julgamento não ocorreu. E muitas vezes não ocorrerá um segundo. Então, eles têm que convencer um ao outro. O filme maravilhoso nisso é o 12 Homens e uma Sentença, versão inicial com Henry Fonda, e tem uma mais recente. No Brasil, não sei quantos conhecem como funciona o júri, mas o juiz reúne as pessoas, elas recebem papeizinhos, elas colocam a mão debaixo da mesa e colocam o papelzinho lá dentro na urna. Então, quer dizer, não há nenhuma troca de ideias. Se houver uma discussão, é dissolvido o conselho de sentença. Então, quer dizer, o Brasil parte do princípio de que o debate não traz à luz. Vejam, isso é muito estranho. Ou seja, o Brasil parte da ideia, você tem 7 pessoas, você vai mexer na convicção íntima de cada um. Não vai haver debate para que ninguém determine o outro. Se a gente começar a debater, vamos supor que eu fique assustado com tantos ministros e eu siga a opinião deles e não a minha, ao passo que colocando o voto aqui embaixo, eu vote pela minha consciência. Quer dizer, mas a ideia do debate é uma ideia constitutiva das formas mais avançadas de gestão, democracia, república, etc. Então, nós abrimos mão disso. Então, nós temos muita dificuldade de debater no Brasil. Esse é um problema sério. Então, tendo dificuldade de debater, o que a gente pode esperar de uma eleição? Ou do eleitor em face de uma eleição? Quer dizer, isso tem que mudar. Renato. Aqui, Renato. Você falou uma coisa interessante aí. Meu nome é Amilcar, tá? Do Banco Central. Espera, não estou vendo. Desculpe, está vendo a fonte? Pois é. Você falou sobre o aumento das liberdades, né? Nós temos tido cada vez mais aumento das nossas liberdades. Eu queria te perguntar, bem brevemente, será que esse aumento dessas liberdades não tem gerado, talvez, um aumento da criminalidade, embora você já tenha começado a abordar isso de alguma forma? E outra pergunta que eu queria te fazer Só explica por quê. Por que você acha isso, amigo? Porque, aumentando as liberdades, você aumenta as responsabilidades das pessoas. Mas essas pessoas não pediram esse aumento das responsabilidades. Então, elas não concordam com serem cobradas por essas responsabilidades e porque não enxergam que, na verdade, elas estão tendo mais liberdade. Essa liberdade, embora intrínseca, elas não enxergam como sendo uma liberdade e, em contrapartida, a responsabilidade. Porque se para cada direito eu tenho uma contrapartida que é o dever. Né? Então, elas não pediram os direitos, embora estejam usufruindo deles, mas estão tendo os deveres. Talvez daí esse aumento a que eu me refiro, talvez, da criminalidade. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre o ativismo das redes sociais, né? Que você falou que seria um exemplo claro dessa palavra infeliz, ou seja, da palavra que não se torna eficaz ou não performática ou que não vira um ato. Será que não seria hora, então, talvez, da gente conscientizar de que esse ativismo é detentor de um poder talvez até maior do que o estatal, haja vista aí a Primavera Árabe, né? E como usar esse poder de forma a combater, talvez, a corrupção ou a criminalidade? Muito bom, muito bom. Quem mais? Obrigado, Alexandre. Amilcar, desculpe. Boa noite, meu nome é Joana, eu trabalho no Fundo Nacional de Desenvolvimento... Joana. Tá. E eu trabalho no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Seguindo a linha de raciocínio de que a lei, liberdade de infringir a lei seria a democracia, só aí poderia ver a política e a democracia. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas bem peculiares, como a lei que pega e a lei que não pega. Talvez se a gente pudesse qualificar uma lei, a gente pudesse dizer uma lei boa e uma lei ruim, mas, enfim, a gente tem lei que pega e lei que não pega. E tem uma outra crítica também sobre o excesso de leis que nós temos no país e, às vezes, muito minuciosas.
interferindo demais na vida privada do cidadão. E aí, eu queria citar 3 exemplos que são até bastante polêmicos, e eu vou citar esses exemplos não como defensora ou contra qualquer um, mas exemplos claros de uma forma de falar que, às vezes, nem sempre é com a palavra, e que eu acho que tem a ver com essa coisa de lei que pega, de lei que não pega e de excesso de lei. Uma é a questão da criminalidade. A gente volta à questão da criminalidade e volta à questão ao acesso à palavra. A mais acesso à informação, a mais acesso à palavra. Se esses meninos todos, muito jovens, que a gente vê entrando no mundo do crime, eles não estão, de alguma maneira, dizendo não, eu não aceito mais essa condição de ser o porteiro, de ser o faxineiro, de ser humilhado, como foi meu pai, como foi minha mãe. Hoje que eu tenho um acesso muito maior à palavra, ainda que eu não tenha não possa ter a palavra, eu tenho acesso. Então, se isso também não poderia ser uma forma de falar, uma forma de palavra. Eu, ainda que eu saiba que eu vou morrer jovem, isso você vê muitos depoimentos, quando você vê os depoimentos desses jovens, sobretudo no Rio, eu sei que eu vou morrer, mas eu prefiro viver poucos anos como um rei na minha comunidade do que muitos como um faxineiro humilhado, como foi meu pai, ou empregada, como foi minha mãe. A outra questão é a questão do uso de drogas, não o uso de drogas como epidemia ou pessoas que se destroem, mas o uso de milhões de pessoas, milhares de pessoas que fazem uso por uma escolha pessoal e que não causa nenhum dano maior a si ou à sociedade. E se causa, seria muito mais uma questão de saúde pública. Também é uma forma de uma lei que pega ou que não pega, também é uma forma de dizer não. E a outra seria a questão do aborto, que é a mesma situação. Por milhões, que aí é outro público completamente diferente, atinge todas as classes sociais e que as pessoas fazem normalmente porque não querem ter aquele filho, por questão financeira, por questão profissional, por qualquer motivo, e que o aborto continua existindo.